noite, tudo bem? Conforme a gente tinha combinado, eu estou gravando aqui, estou entregando para vocês as aulas gravadas desde o período que nós iniciamos a disciplina à distância. Então, nós vamos ver aqui essa parte eu separei, não é aula por aula, mas separei por sequência. Então, essa primeira aula é a aula sobre engrenamentos, onde nós vamos ver os cálculos de velocidades e de números de dentes, como é que a gente relaciona velocidade, rotação, número de dentes, e vamos ver uma expressão que depois nós vamos usar para mais coisas, que vai envolver diâmetros, potências, torques, todas as características que nós precisamos calcular para o engrenamento. Lembrando que esses engrenamentos, para nós, a maioria dos sistemas que nós utilizamos engrenamentos são redutores de velocidade, ou seja, a gente entra com uma rotação e espera na saída uma rotação menor. Entra com uma velocidade angular e vai obter na saída uma velocidade angular menor. Então vamos ver como é que a gente procede com isso aqui, tá bom? Vamos lá. Bom, então vamos definir primeiro o que é um engrenamento ou um trem de engrenagem. Então, aqui. Então veja, aqui eu tenho 3 engrenagens, 1, 2 e 3. Então, engrenagens 1, 2 e 3. Eu vou dizer que 1 é a minha engrenagem de entrada. O que significa isso? Que é em 1 que está acoplado uma forma qualquer de geração de potência, ou seja, na maioria dos casos, um motor. Então aqui eu posso ter ou um motor elétrico, que é o mais usado na maioria das máquinas industriais, as máquinas que a gente usa, ou então eu posso trabalhar aqui com um motor a combustão, e aí isto aqui, o exemplo mais claro é que isto é uma caixa de transmissão, o que a gente chama de uma caixa de câmbio de um automóvel, tá? Então eu vou dizer que 1 é a minha engrenagem de entrada e a minha engrenagem de saída é a engrenagem 3. Então, em 3 é a saída do meu sistema. Significa que em 3 eu vou acoplar a minha máquina. No caso, por exemplo, de aqui ser um motor elétrico, aqui normalmente a gente usa uma das máquinas que nós mais utilizamos esses sistemas, são as chamadas máquinas operatrizes. Torno, fresadora, que é a máquina que a gente usa para fazer engrenagem, retífica, plana, etc. e tal. Então estas máquinas trabalham com esta configuração aqui, sendo que aqui é um motor elétrico e aqui isto aqui vai para o eixo da máquina, que vai realizar o trabalho. Então, por exemplo, num torno eu preciso girar a minha peça com rotações diferentes em função das suas características físicas. Então, como é que eu vou fazer essas rotações diferentes? Eu tenho sempre uma rotação de entrada aqui, eu vou ter essas rotações diferentes aqui usando os engrenamentos. Se eu estiver falando de um automóvel, de um caminhão, alguma coisa, ou seja, um veículo qualquer, então aqui eu tenho um motor a combustão, e aqui na saída, ou pode estar diretamente o eixo da roda, ou então um sistema que vai transmitir essa potência para a cada roda diretamente. Tá? Então, aqui é onde eu quero a minha rotação de saída. Mas não é só uma rotação. O que nós queremos sempre é um par de propriedades. A rotação ou a velocidade de entrada vai me remeter aqui uma rotação ou a velocidade de saída. Mas o que eu espero aqui, além desta rotação, eu espero um torque, que é este torque, é o torque necessário para acionar a minha máquina, para acionar a roda do meu veículo.
que é mesmo torque? Torque é momento. Momento é braço multiplicado pela rotação ou pela velocidade angular, né? Então, aqui eu teria um torque se eu tiver uma força aqui, né? Esta força aplicada neste raio, FR, é o torque que eu tenho aqui. Então, eu preciso, na saída do meu redutor, de uma determinada rotação e um determinado torque. Mas eu não disponho disso no motor elétrico. O motor elétrico vai me dar, por exemplo, uma rotação de 1750 RPM, né, com um determinado torque, vamos dizer que vai 10 Nm. Mas eu preciso aqui de uma rotação menor e de um torque maior. Então, para isso, eu vou usar o meu redutor de velocidade, que é composto de um engrenamento, né, ou de vários engrenamentos, ou dos chamados trens de engrenagens. Então, esta é a nossa máquina. Tá? É aqui que nós vamos, então, agora discutir como é que a gente faz os cálculos. Esta máquina tem uma função clara aqui, além dessa de me dar uma rotação e um torque aqui. Qual é esta função? Se eu esquecer a engrenagem 3, se eu trabalhar com 1 e 2, o que acontece? 1 é a engrenagem de entrada e está girando no sentido horário. Se 2 fosse a engrenagem de saída, ela estaria girando no sentido anti-horário. Mas eu quero que a saída da minha máquina tenha um giro no sentido horário, assim como a entrada. Então, para fazer isso, eu tenho que colocar uma engrenagem a mais. Então, esta engrenagem 2 aqui, a gente dá o nome de engrenagem intermediária. Então, esta máquina, este redutor, me entrega aqui uma rotação em 3 menor do que em 1, um torque em 3 maior do que o torque em 1, mas me entrega um sentido de rotação igual ao sentido da engrenagem 1. Então, é o que está aqui, ó. Então, esse sistema, eu coloquei essa engrenagem intermediária para poder inverter o sentido aqui. Senão ela iria girar, se fosse só 1 e 2, 1 e 3 direto, sem 2, ela iria girar no sentido anti-horário. Eu não quero, eu quero o sentido horário. Muito bem, então os dados que eu disse estão aqui. A velocidade angular de saída, né? Velocidade angular da engrenagem 3, dividido pela velocidade angular de entrada, tá? É a mesma proporção da rotação de saída dividido pela rotação de entrada. Lógico, por quê? Quem é a velocidade angular? Se vocês lembrarem da física, é 2πn, onde n é a rotação. Então, o sentido aqui, se aqui é a velocidade angular de saída, aqui é a rotação de saída, entrada, entrada. Quando a gente faz essa saída sobre entrada, este resultado é a relação de transmissão. No caso de redutores, como a minha rotação e a minha velocidade angular de saída é menor que da entrada, então este é um número menor do que 1, tá certo? Então, esta rotação aqui vai ser menor do que essa, então a minha rotação de saída é menor que a de entrada, então este é um número menor do que 1, tá? Como é que a gente calcula esta relação de transmissão que eu falei? A gente calcula desta forma. A gente vai fazer o PZMT, que é o produto do número de dentes das engrenagens motoras, e vai dividir pelo PZMV, que é o produto do número dos dentes das engrenagens movidas. Quem é motora e quem é movida? Vamos lá. Entre 1 e 2. Quem é engrenagem motora? É 1 onde começa o movimento. E 1 está fazendo o quê? 1 está movendo 2. Então, 2 é movida. Certo? Então, aqui já vai ficar N1 sobre N2. Certo? Quem é a motora e movida no par de engrenagens 2 e 3.
O movimento começa onde? Em 2. Então, 2 é a motora e 3 é a movida. Então, aqui é N2 sobre N3. Então, vai ficar N1 sobre N2, que multiplica N2 sobre N3. Tá certo? Muito bem. Então, isto vai me dar a minha relação de transmissão. Tá? Vamos analisar o que é esse sinal aqui. Bom, então este é o caso do meu engrenamento, trem de engrenagem simples, porque as engrenagens são simples. Vamos seguir aqui. Aqui, estes são os engrenamentos chamados engrenamentos compostos. Então, nestes engrenamentos compostos, o que nós temos aqui? Por exemplo, nós temos aqui a engrenagem agora. O 1 continua sendo a minha engrenagem de entrada. Veja pelo desenho, aqui é 1 e aqui é 1. Então, aqui, novamente, eu tenho ômega 1 é a velocidade angular da engrenagem 1, ou N1 é a rotação da engrenagem 1, ou seja, a rotação de entrada ou a velocidade angular na entrada. Quem é a minha saída? A minha saída é a engrenagem 4. Então, 4 é a minha saída, certo? Muito bem. Agora, esta engrenagem 4, então, tem uma rotação N4 ou uma velocidade angular ômega 4, certo? Então, aqui é a minha rotação de saída ou a minha velocidade angular de saída. Então, entrada e saída. Quero calcular, né, o que acontece aqui. Muito bem. Eu coloquei aqui uma engrenagem agora que eu chamei de 2,3, que é uma engrenagem composta. Composta por quê? São duas engrenagens diferentes colocadas no mesmo eixo. Então, a gente chama isso de engrenamento composto, de engrenagem composta, tá? Ou seja, o que acontece? 2 e 3 são solidárias, estão no mesmo eixo. Então, a rotação de 2 é igual à rotação de 3. E a velocidade angular de 2 é igual à velocidade angular de 3. Elas estão no mesmo corpo. Certo? Então, esta engrenagem 2,3 é a minha engrenagem composta. Vamos chamar de cima aqui de 2 e a de baixo de 3. Para interpretar o desenho, né, esse desenho como está mostrado aqui, o que ele está mostrando? Eu estou olhando ele de baixo para cima, tá? Estou olhando ele aqui para baixo. Então, quando eu olho ele de baixo, eu vejo a engrenagem 1 está aqui, engrenada em 2. Só que quando eu olho para a engrenagem composta, eu vejo 2 aqui e vejo 3 atrás. Então, está aqui, aliás, desculpa, vejo 3 aqui e 2 atrás. Então, 3 está aqui e 2 está lá atrás. Mas quando eu olho aqui, eu vejo 4. Eu não vejo 2. Então, o que acontece? Eu tenho que representar essa parte de 2 que está aqui atrás. Então, eu vou ver 4, mas eu vou tracejar aqui, ó, vou colocar uma linha tracejada, tá? Para dizer que aqui atrás tem alguma coisa. O que é alguma coisa? É este pedaço todo aqui da engrenagem 2, tá certo? Então, este é um engrenamento composto. Qual é a característica deste? Quais são as características desse engrenamento? Primeiro, aqui é o eixo de 1, eixo de entrada, e aqui é o eixo de 4, eixo de saída. Estes eixos são paralelos, mas não são colineares. Colineares quer dizer o quê? Os dois estariam na mesma linha. Então, eles não são colineares. Então, nós temos aqui o eixo 1 e o eixo 4 paralelo e não colineares. Então, essa é a primeira característica. Segunda característica, vamos analisar o sentido de giro.
O sentido de giro da engrenagem 1 é horário. Então, da engrenagem acoplada a 1 é 2, né? Então é anti-horário. 2 e 3 giram no mesmo sentido. Então, o sentido de giro de 3 é anti-horário. Só que 3 aciona 4. Então, 3 é anti-horário, 4 é horário, certo? Então, está aqui a outra característica. Neste tipo de engrenamento, onde os eixos de entrada e saída são não colineares, as rotações são no mesmo sentido, na entrada e na saída. Então, está escrito isso aqui, ó. O engrenamento não invertido, porque os eixos não são colineares, certo? Este é um tipo de engrenamento. Agora, eu vou inverter isso aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esta engrenagem 4 e vou colocar ela aqui. Ou seja, vou fazer com que 4 fique colinear à engrenagem 1. Então, vamos observar o meu desenho agora. 1 e 2 não muda, certo? 1 está engrenado com 2, 2 e 3 também não muda. 3 está construída no mesmo eixo do que 2. Só que agora eu peguei a engrenagem 4 que estava aqui e coloquei aqui para dentro. Então, o que acontece? O eixo de 4 está alinhado ao eixo de 1. Então, agora ela se chama colinear, tá? Colinear. E que mais? Vamos olhar as rotações agora. Então, se a rotação de 1 é no horário, certo? A rotação de 1 é no horário. Então, o que acontece? A rotação de 2 é no anti-horário, certo? A rotação de 3 é no anti-horário, porque são solidários. Então, a rotação de 4 é no horário. Então, né? 1 e 4 têm a mesma rotação. Então, aqui, horário, anti-horário, anti-horário, horário. Tem a mesma rotação, certo? Tem a mesma rotação, mas eles agora são colineares, certo? Então, tem o mesmo sentido de rotação, né? 1 gira no horário, 4 gira no horário, certo? Bom, então, estas são as engrenagens compostas. Vamos olhar o desenho aqui de novo. Então, 1 e 2 agora, eu estou olhando de baixo para cima. Eu não enxergo 1. Quando eu olho de baixo para cima, agora quem que eu enxergo? 4 e 3. Então, está aqui. 4 e 3 é o que eu estou enxergando. 3 é menor do que 2, então eu vou ver todo esse pedaço de 2 aqui. Então, está aqui. Todo esse pedaço de 2 eu estou enxergando. Mas tem um pedaço de 2 que eu não estou vendo, que ele está atrás de 4. Ó. Então, atrás de 4 eu vou representar esse pedaço de 2 que eu não estou vendo usando uma linha tracejada. A engrenagem 1, eu não vejo 1. Eu estou olhando por baixo, né? Então eu só vejo 4. Então, se eu não vejo 1, o que acontece? Né? O que acontece? Eu vou fazer o quê? Eu vou tracejar a engrenagem 1 para dizer que ela está atrás da engrenagem 4. Muito bem, vamos seguir daqui, vamos ver como é que a gente usa isso para resolver problemas. Muito bem, continuando aqui. Então, o que acontece com os sinais da expressão? Por que esse mais e menos? Isso é uma convenção de sinais somente para indicar para nós que se o engrenamento é interno ou externo. Quando o engrenamento é interno, o sinal é positivo. Quando o engrenamento é externo, o sinal é negativo. O que acontece? Toda vez que a gente calcular isso e ajustar o sinal, se o meu sinal da engrenagem 1 é positivo e o meu sinal da engrenagem de 1, vamos dizer, engrenagem de entrada, é positivo, e a engrenagem de saída, a relação de transmissão é positiva, significa que os dois têm o mesmo sentido de giro. Tá? Agora, se o sinal de entrada é positivo e o sinal no final é negativo, então significa que
a engrenagem de entrada gira no sentido de rotação e a de saída gira no sentido oposto, tá? Então, por que que muda? A gente só usa para engrenamento externo, porque o engrenamento interno, as engrenagens têm sempre a mesma rotação, né? São engrenamentos internos, as duas giram no mesmo, os dois giram no mesmo sentido. Bom, a relação de transmissão, como eu tinha comentado, né, a razão do trem de engrenagem é usualmente menor do que 1, porque a gente usa principalmente isso nos redutores de velocidade. Mas pode existir aplicações como ampliadores de velocidade. É mais difícil, tá? Mas a gente utiliza também. Algumas máquinas, é óbvio que a gente precisa usar uma ampliação de velocidade, mas é pouco em relação ao que a gente tem dos redutores. Vamos ver como é que a gente opera o cálculo disso, vamos ver um exemplo. Então, primeiro exemplo de cálculo. Peguei aquele conjunto de engrenagens, engrenagem de entrada é 1, 1 acopla em 2, 2 e 3 é uma engrenagem composta 2, 3, e 4 é a engrenagem de saída, certo? Então, 1, 2, 3 e 4. O desenho sempre olhando de baixo. Eu vou olhar de baixo, eu vou ver 4 e 3. Vou ver a parte externa de 2, menos aqui que está encoberta pela 4. E não vou ver 1, então represento a 1 tracejada aqui, certo? Então o exemplo diz, o trem de engrenagens apresentado na figura foi sugerido para obter uma redução de 0,30 com margem de erro de 3%, com o mesmo sentido de rotação entre entrada e saída. Aí vem a pergunta, o engrenamento sugerido atende aos critérios de projeto? Que critérios? Redução de 0,30 com margem de erro de 3%, e o terceiro critério é o sentido de rotação, certo? Então, tenho que responder essas 3 perguntas. Se as 3 perguntas forem respondidas dizendo é isso mesmo que acontece, então eu atendi os meus critérios de projeto. A sugestão do projetista aqui foi N1, 30 dentes, N2, 55 dentes, N3, 30 dentes e N4, 55 dentes. Gente, não é coincidência. 1 e 3, as engrenagens menores, são de 30 dentes, ou as motoras, né? São engrenagens de 30 dentes. 2 e 4 são engrenagens de 55 dentes. Por quê? Nós vamos ver mais para frente que se elas têm o mesmo número de dentes, elas têm o mesmo diâmetro, certo? Então, para que 1 e 4 sejam colineares, esta aqui tem 30 dentes, esta aqui tem 55. E aqui embaixo eu tenho que ter o quê? 30 e 55, senão esse eixo não vai ser colinear. Ele vai andar ou para cá ou para cá. E aí não resolve o meu problema, que eu quero que os eixos sejam colineares, tá certo? É uma exigência do projeto, tá? Então, tá aqui os números de dentes, 1, 2, 3 e 4, e a ideia aqui da redução de 0,30 com margem de erro de 3% e o sentido de rotação tem que ser o mesmo da entrada e da saída. Então, quem é a relação de transmissão? Então, vamos lá. A relação entre as rotações de entrada e de saída dependem das relações de transmissão de cada par de engrenagens. Então, a expressão que dá a relação de transmissão, nós vimos qual é? A velocidade angular de saída dividido pela velocidade angular de entrada, que no caso é a mesma coisa que a rotação de saída dividida pela rotação de entrada, é o produto das motoras, do número de dentes das motoras, dividido pelo produto dos números de dentes das movidas,
Quem é motora? N1 é a de entrada. N1 move N2, certo? N2 não move ninguém. N3 é motora e N4 é movida. Então, N1 é motora, N2 é movida, N3 é motora, N4 é movida. Então, ômega S é a velocidade angular de saída, ômega E é a velocidade angular de entrada e N é o número de dentes de cada engrenagem. É engrenamento externo, então sinal negativo aqui, sinal negativo aqui. Certo? Vamos seguir. Então, o primeiro critério é o da concordância das rotações de entrada e saída. Os dois engrenamentos são externos, então eu tenho o quê? Negativo, negativo. Negativo, negativo vai resultar positivo, certo? Então, a rotação de entrada e de saída estão no mesmo sentido. Então, se a rotação da engrenagem 1 é no sentido horário, a engrenagem 4 também vai girar no sentido horário. Se 1 está no anti-horário, 4 também vai estar no anti-horário. O segundo critério é o do erro admissível. Então, vamos fazer isso em duas etapas. Primeiro, a gente tem que calcular a relação de transmissão. Ele tinha pedido uma relação de transmissão de 0,30. Então, vamos calcular agora. Então, WS sobre WE, ou seja, velocidade angular de saída dividido pela velocidade angular de entrada. Então, na engrenagem 1, 30 dentes. Engrenagem 2, 55. Já resolvi o sinal, tirei o sinal daqui trabalhando com o módulo. A engrenagem 3, 30 dentes. A engrenagem 4, 55 dentes. Fazendo essa conta, eu chego em 0,298. Ah, mas ele pediu 0,3, professor. Nós chegamos em 0,298. Posso aceitar? Aí ele vem me dizer o quê? Qual é o erro admissível? Então, o erro admissível, ele tinha dito para nós que era de 3%. Então, eu vou calcular o erro que existe entre 0,30, que é o que eu quero, e 0,298, que é o que eu achei. Então, erro, sempre a gente calcula assim, gente, sempre. É o que eu quero, 0,30, menos o que eu obtive no cálculo, 0,298. E eu divido por quem? Eu não quero erro em relação a 0,3, então eu tenho que dividir pelo 0,3. Então, é sempre o valor desejado, subtrai o valor real e divide pelo valor desejado. Então, 0,30 é o que eu queria, 0,298 é o que eu cheguei. Divido por 0,30, dá 0,67%. Este valor é menor do que os 3%, que é o admissível, certo? Então, se ele disse que se for menor do que 3%, posso utilizar esse engrenamento. Então, está aqui, 0,67 é menor do que 3, então atende ao critério. Então, este conjunto de engrenagens atende aquilo que eu queria, uma relação próxima de 0,3, com um erro máximo admissível de 3%, e as duas engrenagens, entrada e saída, têm o mesmo sentido de rotação. Certo? Ok? Muito bem, vamos fazer mais um.